Você ouviu dizer que a China é a próxima superpotência global, uma força econômica imparável destinada a superar o Ocidente. Atualmente, na China, dezenas de milhões de apartamentos vazios ficam atrás de portões lacrados e prédios residenciais inacabados acumulam poeira. Um sistema imobiliário que antes impulsionava a economia nacional está chegando a um impasse. As economias de toda uma geração foram dizimadas, com a classe média chinesa perdendo até 20 trilhões de dólares em riqueza familiar. Isso é mais do que todo o PIB da própria China. Isso não é uma recessão, é um inverno nuclear financeiro silencioso. Isso não afeta apenas esta geração, mas também as gerações futuras. Na China, o setor imobiliário vai além de fornecer moradia. Para muitas famílias, imóveis são como cofres, representam aposentadoria, investimento, economias de uma vida, pensão e estabilidade futura, tudo em tijolos e cimento. Por isso, os chineses investem quase todo o dinheiro neles. A Reuters informa que cerca de 70% de toda a riqueza das famílias chinesas está em imóveis, o que é significativamente mais alto do que nos Estados Unidos, onde esse mesmo índice é de apenas 35%. Em outras palavras, a família chinesa média tem quase 3/4 de todas as suas economias de uma vida presas em concreto, e esse concreto está perdendo valor rapidamente. Há imóveis demais sobrando. Estimativas conservadoras apontam pelo menos 65 milhões de casas vazias no país. Outras sugerem números ainda maiores. Algumas fontes afirmam que a China tem até 100 milhões de apartamentos vazios ou sem mobília. 100 milhões de apartamentos seriam suficientes para abrigar toda a população da França e do Reino Unido juntos. É espaço vazio suficiente para quase 300 milhões de pessoas. Um funcionário afirmou que nem a população de 1 bilhão e 400 milhões da China seria suficiente para ocupar as inúmeras propriedades desocupadas. Por gerações, famílias chinesas, principalmente da classe média, foram ensinadas que investir em imóveis era a melhor escolha. Cidadãos de países como os Estados Unidos costumam diversificar seu patrimônio entre imóveis, títulos, ações e participações, enquanto o sistema chinês sempre foi diferente. Por muito tempo, isso funcionou e fazia sentido. Isso dava às pessoas a estabilidade e o retorno sobre seus investimentos que elas esperavam. Mas quando grande parte do seu dinheiro está em um único imóvel, até pequenas variações no valor importam mais que o normal. Isso não afeta só quem está no topo da cadeia alimentar, como incorporadores, investidores e especuladores, mas atinge toda a população, reduzindo o poder de compra das famílias e dificultando que comprem. Isso limita a capacidade delas de consumir e congela toda a economia de dentro para fora. Quando os preços das casas caem, milhões de famílias sofrem ao ver seu principal patrimônio desmoronar. É por isso que o colapso importa tanto, porque a China não apenas construiu cidades enormes e milhares de prédios residenciais altos, ela construiu todo um sistema financeiro em torno de uma suposição central, que os preços dos imóveis nunca cairiam de forma significativa. A demanda sempre existiria, mesmo que precisasse ser criada. As famílias podiam ter certeza de que investir seu dinheiro em imóveis e tratar casas como contas de poupança era tanto a decisão financeira mais fácil quanto o mais inteligente que poderiam fazer. Agora, essas mesmas famílias estão sendo obrigadas a assistir sua riqueza desmoronar ao seu redor. Elas estão vendo suas economias se erodirem diante de seus olhos, seu patrimônio líquido das famílias começando a murchar e definhar. Quando as pessoas se sentem pobres, inevitavelmente gastam menos. Quando gastam menos, a economia desacelera. Quando a economia desacelera, o mercado imobiliário fica ainda mais fraco. É um ciclo vicioso, mas o pior é que não foi um simples acidente ou uma reviravolta infeliz. O que parece ser uma crise habitacional é, na verdade, algo muito mais grave. É um sistema baseado em mentiras e promessas vazias, que transformou casas em fonte de receita e do dinheiro da classe média, o combustível da máquina. Enquanto dezenas de milhões de casas seguem vazias e sem propósito, a riqueza que as construiu desaparece rapidamente. Mas como uma nação inteira foi enganada a comprar milhões de caixas vazias? É simples, mentiram para todos. Por décadas, o público ouviu uma história baseada na ideia de escassez. As classes dominantes do Partido Comunista Chinês, PCC, alertavam que a terra era escassa, o espaço urbano limitado e que a migração contínua de rurais para grandes cidades e centros metropolitanos faria os valores das propriedades subirem. Com o tempo, as pessoas foram levadas a concluir: compre agora ou fique de fora para sempre.
Os apartamentos deixaram de parecer compras de luxo ou até mesmo apenas lugares para morar. Eles se tornaram ativos essenciais para sobreviver. Era o único jeito de proteger o futuro de suas famílias e evitar que fossem deixados para trás. O PCC sustentou essa narrativa de várias formas, inclusive promovendo agressivamente uma estratégia nacional para ampliar a urbanização. Para ser mais preciso, em seu 14º Plano Quinquenal, que vai de 2021 a 2025, o Estado estabeleceu uma meta específica de urbanização de 65%. O objetivo era ter cerca de 2/3 da população do país vivendo nas cidades até 2025. Já havia passado por uma transformação urbana sem precedentes nos anos anteriores. A taxa geral de urbanização do país subiu de apenas 36% em 2000 para mais de 60% em 2019. Isso equivale a quase 400 milhões de pessoas a mais vivendo em centros urbanos, mais do que toda a população dos Estados Unidos. O fluxo de moradores rurais para áreas metropolitanas beneficiou muito a economia. Portanto, não é surpresa que aqueles que estão no comando queiram ver uma urbanização cada vez maior. Ao longo da década de 2010 e já nos anos 2020, inúmeras fontes estatais destacaram a importância da meta de 65%. Agências de mídia estatais, instituições acadêmicas e incorporadoras também ajudaram a construir a narrativa de que centenas de milhões de trabalhadores rurais iriam migrar em massa para as cidades. Haveria um nível interminável e insaciável de demanda por imóveis nas metrópoles. Era a armadilha psicológica perfeita. Instigaram o pânico e a dúvida certos para que todos comprassem apartamentos a preços superinflacionados. Mas o ponto é que toda a história se baseava em ideias ultrapassadas. Por décadas, a população da China cresceu e o programa de urbanização funcionou. Milhões deixaram áreas rurais para buscar uma vida melhor na cidade. Mas na década de 2020, isso mudou. Uma nova realidade surgiu. A população da China está diminuindo e envelhecendo rapidamente. Os dados mostram que a população efetivamente estagnou em 2021 e começou a diminuir a cada ano depois disso. Essa mudança demográfica é importante. Os mercados imobiliários dependem de novos compradores, especialmente casais jovens e famílias iniciando a compra de imóveis. Mas quando a população diminui e as previsões indicam tendência de longo prazo, a demanda que movimenta o mercado enfraquece. Isso ocorre enquanto constroem moradias em excesso. As autoridades sabiam, mas precisavam manter a fé do povo no sistema. Eles precisavam manter o mito da escassez. Se as famílias achassem que faltavam casas, comprariam em ritmo cada vez mais intenso. Isso não importaria para eles, pois confiavam que lucrariam. Mas se a demanda nunca existiu, por que tantas cidades e arranha-céus foram construídos? A resposta está nos governos locais. Os governos locais da China não foram espectadores passivos nem inocentes durante o boom imobiliário do país. Eles foram participantes ativos desse processo. Eles praticamente se viciaram nisso, alimentando as chamas e incentivando pessoas e investidores a comprarem mais imóveis. Por quê? Pois parte do dinheiro das vendas de terrenos ia direto para os cofres desses governos, que precisavam manter essa receita a qualquer custo. Em 1994, a China implementou uma reforma fiscal. Isso representou uma grande reformulação na forma como o país lidava com os impostos e introduziu um novo sistema de partilha tributária, projetado para recentralizar a arrecadação de receitas, que havia caído para níveis preocupantemente baixos nos anos anteriores. Em outras palavras, ela foi criada para aumentar a parcela da receita tributária que ia diretamente para o governo central. A reforma introduziu uma nova base tributária nacional, assim como um sistema de imposto sobre valor agregado, ou IVA. Os impostos foram divididos em 3 categorias: central, local e compartilhada. Isso levou a um desequilíbrio bastante dramático na economia do país, onde o governo central ficou mais rico, enquanto os governos locais ficaram mais pobres. Assumiram grandes responsabilidades fiscais, como financiar saúde, infraestrutura, salários de servidores e educação, porém com menos recursos para cumprir essas obrigações. Então, esses governos locais fizeram a única coisa que podiam fazer. Eles buscaram outras fontes de receita e logo perceberam que a venda de terrenos era uma das opções mais eficazes disponíveis para eles. Não é que os governos necessariamente tivessem a intenção de agir de forma desonesta ou maliciosa. Eles simplesmente faziam o que precisavam para sobreviver. Com o tempo, acabaram se tornando dependentes da venda de terrenos para se manterem.
As estatísticas indicam que de 2000 a 2017, mais de 50% da receita fiscal dos governos locais vinha da venda de terrenos. Não é uma fonte secundária, mas uma dependência fiscal. Se o governo não conseguisse vender uma quantidade suficiente de imóveis, simplesmente não teria dinheiro suficiente para continuar funcionando. Se isso ocorresse, a infraestrutura deles colapsaria, os serviços enfraqueceriam e as populações provavelmente migrariam em massa, agravando ainda mais suas economias frágeis. Mas o que começou como uma batalha pela sobrevivência, logo se transformou em uma busca para ganhar o máximo de dinheiro possível. Já não se tratava apenas de arrecadar receita suficiente para fechar as contas. Esses governos queriam extrair o máximo de yuans possível de cada metro quadrado de terra. Eles passaram a transformar a venda de terrenos em arma, fazendo do mercado imobiliário seu motor fiscal. Estavam menos focados em deveres cívicos e mais em promover a crescente bolha imobiliária. Cada pedaço de terra que eles conseguiam vender significava mais dinheiro entrando em suas contas para ajudar a compensar seus déficits crescentes. Mas o problema dessa abordagem é que isso fez com que os orçamentos locais se tornassem intrinsecamente ligados ao valor das terras. Se esses valores caíssem, os governos locais seriam os mais prejudicados. Mas quem comprava toda aquela terra e imóveis e como escondiam a dívida? Após a reforma fiscal de 1994, governos locais passaram a depender cada vez mais da venda de terras e imóveis como fonte vital de receita. Mas isso levou ao surgimento de um novo dilema. Em um sistema com limites diretos de endividamento, como a máquina poderia continuar funcionando? Como essas autoridades poderiam continuar tomando empréstimos para financiar o desenvolvimento de novas propriedades e projetos de construção? Para qualquer observador externo, parecia inevitável que os limites de endividamento acabariam sendo atingidos. Nesse ponto, se tornaria impossível para os governos locais tomarem o dinheiro emprestado de que precisavam para manter as coisas funcionando. De alguma forma, no entanto, eles encontraram uma maneira de contornar esse problema. Ela veio na forma de algo chamado Veículos de Financiamento do Governo Local, ou LGFVs. LGFVs são empresas apoiadas pelo Estado que permitem aos governos locais contrair grandes empréstimos sem registrar a dívida em seus balanços. Especialistas financeiros já os chamaram de buracos negros do sistema financeiro chinês. Assim como passaram a depender da venda de terrenos, os governos locais tornaram-se cada vez mais dependentes desses veículos de financiamento, atingindo um grau impressionante. Em certo momento, relatórios revelaram que o valor total da dívida oculta acumulada por meio dos LGFVs era impressionantes 9 trilhões. Em termos reais, isso significava que cerca de metade do PIB total da China estava escondido nessas entidades fora do balanço. E grande parte desse dinheiro foi diretamente para projetos de desenvolvimento imobiliário, além de outras infraestruturas. O objetivo era tornar as regiões mais atraentes para investidores, empresários e futuros moradores. Com acesso quase ilimitado à alavancagem via mecanismos de endividamento paralelo, governos locais passaram a construir tudo o que imaginavam, mesmo sem sentido. Linhas de trem de alta velocidade para lugar nenhum em especial, grandes praças e esplanadas mesmo sem nada importante ao redor. E, claro, muitos imóveis residenciais também. Muitos interpretam as cidades fantasmas da China de forma equivocada. Analistas veem imagens desses grandes espaços vazios e acham que são fruto de mau planejamento ou incompetência burocrática. Eles dizem que as autoridades locais devem ter sido excessivamente otimistas em relação ao desenvolvimento ou se apressaram em novos projetos sem pensar direito. Eles acreditam que prédios vazios são apenas acidentes ou efeitos da ambição, mas estão errados. Cidades fantasmas não surgem por acaso ou erro de planejamento. São zonas de extração via endividamento. Elas foram construídas não porque havia demanda por elas, mas porque o próprio ato de construí-las ajudava a converter terra em dinheiro. Isso permitiu que as autoridades se endividassem ainda mais, abrindo espaço para mais desenvolvimento. Não era um sistema saudável, mas funcionava. Essas casas vazias nunca foram feitas para abrigar seres humanos. O verdadeiro propósito delas era extrair riqueza da classe média e convertê-la em financiamento para manter as operações do Estado funcionando. As torres de concreto eram apenas a garantia, e graças a elas, os governos locais foram salvos. Mas isso criou uma bolha tão gigantesca que desafiou as leis econômicas globais. No auge, a dimensão do mercado imobiliário chinês ficou quase incompreensível. Quebrou recordes, superou padrões
e desafiou a lógica, tornando-se maior do que tudo que o mundo já viu. As estimativas variavam, mas era consenso que o mercado imobiliário do país alcançou mais de 60 trilhões de dólares. Isso é mais do que o mercado residencial dos Estados Unidos, e é 4 vezes o PIB da China. Na verdade, isso equivale ao PIB combinado de várias das nações mais ricas do mundo, incluindo China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia. É uma quantia astronômica de dinheiro, toda imobilizada em imóveis e construção. Nesse ponto, tornou-se a maior anomalia financeira da história moderna, fugindo dos padrões e regras usuais esperados. Era mais um esquema de pirâmide clássico do que uma indústria imobiliária tradicional. A base da pirâmide que sustentava tudo era o modelo de pré-venda. Como o nome indica, isso envolve compradores pagando por imóveis antes de existirem. Na maioria dos países, não é assim que funciona. Nos Estados Unidos, os compradores podem dar um sinal em uma casa que está em construção, que pode ser tão baixo quanto 10 ou até 5% do preço final de compra. Garante a venda e comprova seu compromisso com o imóvel, mas não é esperado que pague o valor total de uma vez, especialmente antes da entrega. O modelo chinês exige que compradores paguem 100% do valor antecipadamente, antes do início das obras. Frequentemente, os cidadãos faziam grandes financiamentos imobiliários e apostavam tudo em prédios que eram apenas plantas. Eles entregavam todas as economias de uma vida às construtoras, torcendo para que cumprissem o acordo. O que deveria acontecer em seguida era que esses fundos de pré-venda seriam mantidos em contas de garantia, até que as casas fossem construídas. Precisavam seguir as especificações e expectativas dos compradores, evitando disputas. Geralmente, as construtoras usavam o dinheiro para comprar mais terrenos dos governos locais, quase sempre a preços supervalorizados, alimentando novamente o ciclo. Para esses construtores e investidores, era mais lógico agir assim, pois adiar as compras poderia resultar em preços mais altos depois. Quanto mais terrenos comprassem hoje, mais dinheiro ganhariam amanhã. Talvez tenha sido o maior esquema de pirâmide já visto. Tudo dependia de novos compradores na base para manter o fluxo de dinheiro. Só assim os projetos antigos seriam concluídos e os novos continuariam financiados. Assim que o fluxo de compradores individuais diminuísse, mesmo que um pouco, toda a pirâmide poderia desmoronar. Foi exatamente isso que ocorreu, pois uma bolha de 65 trilhões de dólares em pré-vendas não dura para sempre. Alguém precisava interromper isso. Em 2020, o Partido Comunista Chinês interrompeu o esquema de pirâmide imobiliária. Os reguladores criaram a política das 3 linhas vermelhas, um conjunto de restrições para evitar que incorporadoras imobiliárias aumentassem ainda mais sua alavancagem. As incorporadoras agora precisam cumprir 3 critérios específicos sobre seus índices de endividamento. Caso descumpram todos, não poderão contrair novas dívidas. Mesmo violar uma ou 2 das linhas resultava em punição, embora um pouco menos severa. Como resultado dessa tática de interrupção, até as maiores incorporadoras tiveram que reduzir o endividamento, causando uma grande crise de liquidez. Isso também levou muitos observadores e analistas a entenderem mal o objetivo da política. Muitas agências de notícias ocidentais apresentaram as 3 linhas vermelhas como erro. Afirmaram que reguladores de Pequim subestimaram a fragilidade do mercado ou cometeram erro burocrático, levando à inadimplência de grandes incorporadoras. Apesar de parecer desastroso, isso não foi erro ou descuido, mas um reinício calculado por quem ocupa as mais altas posições de poder. Pequim analisou a situação do setor de incorporadoras e viu os níveis insanos de dívida que estavam saindo do controle. Ela viu o vício crescente dos governos locais em seu mecanismo de endividamento oculto e a quantidade cada vez maior de projetos inúteis e prédios vazios, e decidiu acabar com tudo isso. Não literalmente, mas figurativamente. Um estouro controlado da bolha, uma demolição forçada de um sistema que foi deixado apodrecer por tempo demais. Porque se esse sistema pudesse continuar e os incorporadores continuassem a pegar cada vez mais dinheiro emprestado, os efeitos começariam a atingir o sistema bancário estatal mais amplo, o mesmo sistema que alimenta o regime do Partido Comunista Chinês. Foi uma medida de autopreservação, usada pelo partido para retomar o controle de uma situação em deterioração e eliminar uma ameaça crescente à sua existência. Ao cortar as linhas de crédito institucionais que sustentavam os incorporadores endividados há décadas, o governo central já sabia o que aconteceria. Ele previu as insolvências e a crise de liquidez que consumiriam o setor da construção civil.
Ele também sabia que inúmeras pessoas que haviam investido suas economias nesses imóveis também pagariam um preço, que todas as suas esperanças e sonhos de um futuro financeiro seguro e estável estavam prestes a virar fumaça, mas aceitou essas eventualidades como subprodutos aceitáveis. Eram consequências infelizes, mas inevitáveis. Foi um cálculo estratégico. O PCC escolheu deliberadamente sacrificar a riqueza, a estabilidade e o futuro de toda a classe média para proteger seus sistemas financeiros e seu controle político. As pessoas serviram apenas como zona de deformação na colisão frontal do Estado com o setor imobiliário. O Estado até se salvou, mas os cidadãos arcaram com as perdas. As consequências estruturais da decisão do PCC de acionar o botão de desligamento foram imediatas, brutais e históricas. Quando a liquidez essencial acabou, dezenas de incorporadoras chinesas faliram. Desde 2021, mais de 50 incorporadoras chinesas deram calote em títulos offshore, totalizando impressionantes 100 bilhões de dólares em inadimplências. Essa onda de inadimplência supera a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008 quanto à insolvência de incorporadoras. E não eram só pequenas empresas ou nomes desconhecidos no setor de desenvolvimento, mas também algumas das maiores e mais bem-sucedidas, como a Evergrande. Fundada em 1996, ela cresceu até se tornar a segunda maior incorporadora imobiliária em vendas de toda a China em 2017. Um ano depois, ela foi oficialmente classificada como a empresa imobiliária mais valiosa do mundo. Voltada à venda de apartamentos para a classe média e alta, essa empresa parecia invencível e destinada ao crescimento constante. Era um pilar inabalável e insubstituível do setor. No entanto, em 2021, Evergrande praticamente entrou em colapso. Seus 300 bilhões de dólares em passivos já não eram mais viáveis sob as 3 linhas vermelhas. A morte da empresa foi lenta, mas inevitável. Uma empresa que havia sido uma das mais fortes de toda a China, apenas alguns anos antes declarou falência oficialmente em 2023 e foi encerrada em 2024. Country Garden foi outra que sofreu enormemente sob a nova política. Ela iniciou em 1992 e trilhou caminho parecido com a Evergrande, entrando para a lista Fortune Global 500 e formando um grande portfólio imobiliário. Ela tinha projetos em toda a China e também em outros lugares, como Malásia e Austrália. Em 2023, porém, a Country Garden declarou que não conseguiria honrar suas obrigações da dívida externa e foi considerada inadimplente. Ela foi a próxima vítima do banho de sangue do mercado imobiliário. Com tantos incorporadores sendo forçados a fechar as portas, restou um grande estoque de apartamentos vendidos, porém inacabados. Milhões de cidadãos se viram presos em um paradoxo distópico. Eles tinham obrigação legal de pagar as prestações mensais do financiamento imobiliário por imóveis comprados, mesmo que não fossem habitáveis e talvez nunca fossem. Isso resultou numa ruptura histórica do contrato social chinês. Em todo o país, compradores de imóveis se uniram para boicotar coletivamente o pagamento de seus financiamentos imobiliários. Eles se negaram a dar mais um yuan até que a construção de suas casas fosse concluída. Os jovens em toda a China foram além. Vendo a crise se desenrolando ao seu redor e percebendo que seus próprios futuros estavam sendo apagados, eles iniciaram o movimento Tang Ping, ou movimento de ficar deitado. Isso envolvia as gerações mais jovens se desligando da máquina econômica. Eles se recusavam a fazer sua parte para gerar riqueza para um sistema que estava claramente manipulado contra eles. O Estado tentou limitar os danos recorrendo à técnica já conhecida da censura para esconder as mensagens de protesto das telas de TV e das redes sociais. Mas não é mais só uma crise local. As consequências já ultrapassam as fronteiras da China. Até então, a história limitava-se à China, afetando só seu povo e economia. Observadores ocidentais assistiam com conforto e confiança, certos de que não seriam afetados, já que a crise ocorria do outro lado do planeta. Mas enxergar o estouro da bolha imobiliária chinesa como um incidente isolado ou totalmente doméstico é um erro perigoso de se cometer. Um evento dessa magnitude pode causar impactos que ultrapassam fronteiras nacionais e alcançam outros países e continentes. E é isso que está ocorrendo. O colapso do setor de desenvolvimento foi o início de uma crise global que avança rápido, com consequências já se espalhando de duas formas. A primeira é a grande fuga de capitais. Quando aqueles cidadãos chineses de classe média começaram a perceber que seus ativos domésticos estavam perdendo valor rapidamente ou até sendo liquidados pelo Estado, eles começaram a entrar em pânico.
Nesse surto de pânico, tentaram transferir a riqueza que ainda lhes restava para fora da China, especialmente para mercados ocidentais. Relatórios indicam que grandes somas de capital chinês estão sendo transferidas de Pequim para imóveis no exterior. Incorporadores e investidores chineses estão comprando casas em lugares como Los Angeles e São Francisco, nos Estados Unidos, Vancouver e Toronto, no Canadá, Londres e Paris, na Europa, e até mesmo Sydney, na Austrália. Esse é o efeito dominó. Com a entrada desse dinheiro nos mercados imobiliários ocidentais, o preço médio das propriedades sobe, impactando a população local. As pessoas que cresceram economizando o máximo de dinheiro possível, tudo na esperança de um dia conseguirem comprar sua própria casa e se estabelecer. Agora, essas pessoas são excluídas do mercado pelos preços altos. Não fazem isso de propósito, mas incorporadores, investidores e famílias chinesas de classe média exportam sua crise habitacional para outros países. Outra forma imprudente dessa crise ultrapassar fronteiras está ligada ao modelo das cidades fantasmas. Grandes corporações e estados controlam cidades inteiras, fazendo com que as pessoas apenas aluguem, sem possuir nada. Para muitos, isso parece um pesadelo distópico. Analistas independentes já argumentam que a China efetivamente forneceu o campo de testes ideal no mundo real para esse novo paradigma econômico: a destruição sistemática da casa própria da classe média, disfarçada sob o pretexto de estabilizar o sistema financeiro. Alguns acham que a propriedade privada deixou de ser sonho das classes trabalhadora e média, tornando-se só uma lembrança. Se a ideia de ter casa própria acabou, o que a substitui? Embora outras partes do mundo possam demorar, a China já está avançada rumo à sociedade pós-propriedade. O Banco Central do país tem avançado com a integração do chamado Yuan Digital, também conhecido como ECNRIBO. Esta é uma forma digital de moeda destinada a, eventualmente, substituir o dinheiro físico. Começou como um programa piloto, mas está se transformando rapidamente em algo muito maior com o passar dos dias e semanas de 2026. ECNI está sendo implementado nos maiores aplicativos e plataformas móveis do país, como o WeChat e Alipay. Também já foi integrado ao setor público. Em maio de 2023, funcionários públicos chineses passaram a receber salários nessa moeda digital. Em breve, os cidadãos poderão usá-la para pagar, por exemplo, o transporte público ou nas caixas de lojas de varejo. A crise imobiliária foi o pretexto ideal para o governo implantar esse sistema. Com a riqueza das propriedades eliminada, restaram poucas opções aos cidadãos. Assim, é provável que aceitem a infraestrutura digital estatal apenas para sobreviver. Mas não se engane, o Yuan Digital não é uma moeda normal, nem é uma moeda neutra. É um instrumento programável e totalmente rastreável de controle social, e esse controle está inteiramente nas mãos do governo central. O Partido Comunista Chinês poderia programar uma data de expiração nos fundos para forçar as pessoas a gastá-los. Ele poderia congelar carteiras de quem for visto como dissidente ou desobediente e impor multas e penalidades automaticamente com base no monitoramento em tempo real do crédito social. Mesmo quem não foi diretamente afetado pela crise na China começa a questionar suas finanças. As pessoas se sentem mais pobres, gastam menos e buscam decisões financeiras mais inteligentes. Eles rejeitam cada vez mais o antigo acordo da classe média, baseado em ascensão pelo trabalho e poupar dinheiro em imóveis. Porque quando os imóveis deixam de valorizar, a promessa de mobilidade social perde credibilidade. Nos níveis mais altos e nos bastidores dos mercados internacionais, o capital mais bem informado já está em movimento. O capital institucional está deixando ativos de papel e imóveis, migrando para opções mais estáveis e seguras como ouro e outras commodities tangíveis. Porque o inverno nuclear financeiro já não é mais uma teoria ou projeção, é um ponto no horizonte que cresce a cada dia. Se as pessoas não confiam mais nos modelos tradicionais de acumulação de riqueza para garantir segurança e futuro familiar, precisam buscar alternativas. E uma dessas opções é estar disposto a se adaptar a um mundo onde o próprio conceito de propriedade está realmente sob ataque. O colapso imobiliário na China é só parte de um problema maior. Agora, Pequim está à beira de um precipício financeiro, sem solução fácil à vista. Descubra toda a história e por que a economia da China está fracassando, ou assista a isto.